Olá, chamo-me Hugo Cunha Lança e vou ser o vosso anfitrião numa viagem pelo maravilhoso mundo do direito das famílias, crianças e adolescentes. Neste nosso primeiro contacto, vou, passa a redundância, iniciar pelo princípio. Iniciar pelo princípio é convocar para a nossa dialética os princípios fundamentais do direito das famílias, das crianças e dos adolescentes. Porquê os princípios? Porque são os princípios que estabelecem as bases para a criação, para a interpretação e para a aplicação de um direito que se pretende cada vez mais justo. Porque são os princípios que não apenas devem inspirar o legislador, como são cruciais para o hermeneuta. Porque a boa exegese da norma posta só consegue ser conseguida quando temos presente os princípios que norteiam um determinado ramo do saber. No caso do direito da família, permitem-me começar pelo princípio da afetividade. Porque, no final do século XX, sobretudo no século XXI, o afeto é o elemento central do novo direito da família. Hoje, o casamento romântico tem a sua base o amor. Próprias relações de filiação são norteadas pelo amor também. Isso que eu digo parece um lugar comum. É preciso ter memória histórica e recordar que só recentemente é que o casamento e o amor estiveram unidos. O casamento sempre foi um contrato imposto muitas vezes aos nobentes por pressões económicas, pressões familiares, pressões sociais, pressões de estados sociais, em que estes não tinham sequer o direito de escolher a pessoa com que iam passar o resto da sua vida. Kant ensinou-nos que o amor não pode ser juridicamente imposto. Eu não posso obrigar ninguém a amar, evidentemente, mas posso retirar e devo retirar consequências jurídicas do desamor. O segundo princípio é o princípio da pluralidade familiar. Um princípio que vai beber muito, no caso português, à Revolução de 25 de Abril de 74. Porque aí foi um marco histórico, no novo texto constitucional, permitindo-se que a família não fosse constituída apenas por um casamento, ao tempo, um casamento patriarcal, heterossexual, com divisão de papéis, nomeadamente com a subjugação feminina. Hoje em dia, a nossa lei, a nossa sociedade, têm que estar unidas, reconhecem a pluralidade de uniões familiares. E nas ruas onde circulamos, cruzam-se casais de pessoas do mesmo sexo, unidos pelo casamento, ou que vivem a união de facto, ou que partilham a sua vida íntima sem comunhão de vida, com casais homossexuais no masculino, feminino, famílias recompostas, famílias de uma única pessoa, famílias de várias pessoas. É isto que é o princípio da pluralidade familiar. A lei diz-nos, no artigo 76 do texto constitucional, que todos podem casar. E é importante olhar, esmiuçar o significado de todos, nomeadamente perceber se algumas limitações previstas na lei civil não violam este primado. O terceiro princípio que convoco é a dissolubilidade do casamento. E convoco na companhia, talvez, da pintura mais conhecida de Picasso, daquela que terá talvez a sua projeção mediática maior. E não é por acaso que o faço, porque o divórcio é, muitas vezes, uma chaga pessoal, uma chaga social e uma chaga económica. Uma das mais traumáticas experiências pelas quais o ser humano passa. Mas com a mesma veemência que o afirmei, também enfatizo. O direito constitucional moderno tem, obviamente, que reconhecer o direito ao divórcio enquanto componente do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. O quarto primado é o primado da família democrática. Desde logo assente num valor inegociável: igualdade de géneros.
Porque a história da mulher começou-se a reescrever no século XX, com alguns momentos de tensões, infelizmente não está completamente escrita. É importante não esquecermos que a mulher portuguesa, até 24 de abril de 75, só podia trabalhar com o consentimento do marido. Estavam-lhe vedadas várias profissões. Não podia votar, via de regra. O marido tinha um poder de correção sobre a mulher que a podia agredir fisicamente. É verdade que nem tudo mudou naquela madrugada evocada por Sofia, mas sem esquecer que ainda há um caminho a trilhar, importa reconhecer que alguns passos sólidos foram dados. E hoje em dia já não lemos nas nossas revistas coisas como se desconfiar de infidelidade do marido, deve redobrar carinhos e provas de afeto, ou desordem na casa de banho, desperta no marido vontade de tomar banho de fora de casa. Agora, importa ter presente se ainda faz sentido em 2025 falar de igualdade de género. O que, em princípio, é a proteção das crianças, dos adolescentes, porque não misturo, são realidades diferentes, mas também das pessoas idosas e também das mulheres ainda. Um princípio basilar no novo direito da família, como a proteção da maternidade e da paternidade, que o nosso texto constitucional prevê, mas que nós temos que densificar. Desde logo, respondendo a uma pergunta crucial: o que é que significa hoje ser mãe? O que é que significa hoje ser pai? E talvez a resposta seja muito mais complexa que num primeiro momento pensamos pensar. Finalmente, o princípio superior da criança. Ou, como digo no texto, o princípio superior daquela criança. Porque cada criança tem a sua ipseidade e aquilo que é melhor para uma outra criança pode ser trágico para aquela. Perceber que, mais do que grandes categorias pré-jurídicas, grandes teorias, grandes preconceitos, este princípio temos que ter a sapiência de o aplicar ao caso concreto. Termino com o princípio da solidariedade familiar, que, enfatizo, é um verdadeiro valor jurídico. Tem um significado jurídico. E que existe, quer dos pais em relação aos filhos, mas também, isto infelizmente muitas vezes é esquecido, dos filhos em relação aos pais. Porque esta é a nossa primeira conversa. Deixem-me terminar convocando Fernando Pessoa, pedindo aquilo que vos peço muito aos meus alunos. Para ser grande, sejam inteiros. Nada vosso exagera ou exclui. O que vos peço é que sejam todos em cada coisa. Que ponham tudo quanto são no mínimo que fazem. Que quando fizerem algo, o façam com intensidade. Até ao próximo vídeo.